hectares, e ele tem as vaquinhas de leite dele, tem a ordenhadeira mecânica, não tira o leite na mão, e tem a capineira lá em cima, que ele retira o capim, faz a ração e trata o gado, entendeu? Então essa é uma das diversificações que a gente falou, a monocultura, que também tem no nosso município. No caso dele é o leite. Ele só produz leite aqui, não produz nenhum. Faz a ração para o gado dele. Como começou a sua relação com a agricultura? Agricultura e pecuária, né? Toda a minha vida, tem 43 anos que eu trabalho com a pecuária. Eu trabalhava era gerente de fazenda, né? Para outros pessoal. E saí e eu não sabia fazer outra coisa a não ser trabalhar com a pecuária. Aí então comprei esse pedacinho de terra e estamos aí. Quais produtos você cultiva ou produz? Leite. Do leite a gente faz o queijo, né? A gente vende queijo. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Desafios são vários, né? Muitos. Primeiramente, solão que... E depois tem as coisas que a gente compra, que é adubo, isso tudo quanto é negócio, é sal mineral, dá um preço que a gente, se não bestar, a gente não vence, né? Sim. Eliseu de Mulher, a gente já possui esse sítio aqui há uns 45 anos. Aqui a gente trabalha com goiaba, graviola e a pinha. Só que a pinha está em outra propriedade ali do lado, pequena. E banana. Porque o interesse é o seguinte, e café. Café é a maior parte. 60%, 70% é café. Por que a gente diversifica a propriedade? Porque a goiaba, se vocês quiserem andar mais, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui ela tá podada, ela tá vindo, ela podando, ela vem a flor. Então a goiaba produz 2 colheitas por semana, todo quarta e domingo a gente capta aqui. Tem gente que capta na segunda e na quinta. A gente capta. Você tem uma produção toda semana 2 colheitas. Então, essa daqui que é a poda. Tá vendo? Tá, os meninos estão podando aí, os parceiros. A poda é essa. É você produzir outras frutas para manter a propriedade, para você chegar no final da colheita de café, você segurar o café livre. Você não depender de vender o café. É tipo uma poupança forçada. Um secador desses aqui você vai pagar uns 70 mil ou 80. O trator que nós conseguimos pela associação, você com máquinas, implementos, o jactão para pulverizar, mais arado, grade, carroça, lâmina, você não compra ele hoje por 500 mil. Então a nossa associação hoje já conseguimos investimento de aproximadamente 700 a 800 mil reais, assim, de graça para a associação. Investimento do governo que veio para a associação. Como começou a sua relação com a agricultura? Minha relação com a agricultura veio do meu pai e da minha mãe. Eu nunca fiz outra coisa a não ser agricultura. Mas na época do meu pai, ele teve 6 filhos. Formou um engenheiro, uma médica e uma farmacêutica. Aí sobramos 3 para agricultura. E na época a gente mexia só com café e boi. Através do boi, do gado, a gente mantinha o café. E quando o papai dividiu por 6, as propriedades, me sobrou essa daqui. Aí o papai era X, eu virei Y, menor, porque vai dividindo seus bens. E para mim, aqui, eu fui vendo que mexer só com café não me daria tanto suporte financeiro. Quais produtos você cultiva ou produz? Aqui nós
produzimos a pinha, aquela pinha pequena, docinha. Produzimos a graviola, que é para indústria. A goiaba, que a gente manda para o Ceasa. E o café. Quais saberes tradicionais que você aprendeu com a sua família? O sabor tradicional com a minha família sempre foi de mexer com a agricultura e ensinar a gente a trabalhar, entendeu? A defender a agricultura e tentar se sobreviver com a agricultura. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Os maiores desafios que nós enfrentamos hoje é a falta de mão de obra. A realidade é a falta de mão de obra, porque está muito difícil você achar uma mão de obra qualificada, aquela que te traz uma sinceridade, uma honestidade, um bom funcionário, você valorizar ele e ele te valorizar. Então essa está sendo a maior dificuldade. E mantém ele na altura, porque aqui não tem máquina para colher, né? Então o produtor tem que dar altura. Mais em 32 anos de produção de goiaba. As meninas produzem as massas. E aqui vocês têm outra parte onde produzem os doces. As duas não podem ter cruzamento de matéria-prima, devido ao trigo, frutas, a parte de higienização, né? São totalmente diferentes. E com a mesma responsabilidade. Então assim, não mais do que ajuda vocês conhecerem elas, porque elas são as protagonistas, né? Que fazem a produção. Como surgiu a ideia de transformar a goiaba em produtos como goiabada e biscoitos? Bom, primeiro, né, foi a ideia da associação, porque a gente em 2015 passava por uma crise hídrica no município e aí, né, os órgãos governamentais do município reuniu as mulheres da comunidade e aí surgiu a ideia de formar a associação para fazer um produto processado. Como o nosso município ele é rico em produção de goiaba, e aí a gente, né, captou assim, ó, vamos fazer a goiabada, porque nós não vamos ficar sem a matéria-prima principal, que é a goiaba. Então começamos pela goiabada, depois foi vindo os outros produtos que são os biscoitos, né, e até mesmo as goiabadas recheiam os biscoitos, né. Então a ideia surgiu de uma situação bem complicada lá no passado e que deu certo e até hoje está aí fluindo. Como acontece o processo de produção desses alimentos? Então, a gente tem toda uma preocupação desde quando vem lá no campo, né? Principalmente a goiaba, porque ela tem que ter um manejo de qualidade para chegar aqui uma fruta de qualidade. Mas também nós temos as outras matérias-primas, né? Porque como a gente processa não só a fruta, mas também transforma os biscoitos, né, em delícias. Então a gente tem a preocupação com o trigo, com o açúcar, com os ovos, com o caldo de limão. E quando chega aqui na agroindústria, a gente tem todo o nosso, a nossa experiência que a gente aprendeu no curso de boas práticas, né? Então isso a gente sempre tem que estar alinhado para que ocorra tudo bem com a produção das delícias e para que chegue perfeitamente até o cliente. Quais são as mulheres que participam da fabricação e da comercialização dos produtos? Então, aqui são mulheres da própria comunidade, né? Aqui de Tancredo, aqui da Grovilha, Santa Júlia. E especificamente agricultores, né? São mulheres da agricultura familiar e que vêm produzir todos os dias os biscoitos e os doces. Qual é a sensação de ver que o projeto evoluiu? Para nós, assim, é uma sensação de dever quase cumprido, porque a gente tem muito ainda que caminhar, né? A gente enfrenta lutas diárias
por se tratar de uma associação só de mulheres e por se tratar que temos que produzir um produto de qualidade. Então, assim, a gente fica muito feliz, grata a todos os nossos clientes, parceiros, todos que contribuem para o sucesso da nossa associação e para o crescimento. Então, hoje a palavra que define é gratidão por todas as pessoas que estão ao nosso redor, que caminham conosco e principalmente, né, aquele que se delicia com nossos produtos e que retorna, né? Então, assim, é somente agradecer. Quais são os principais desafios e as vantagens de manter uma agroindústria familiar? Nossa, são muitos, né? O desafio é enorme, desde lá do campo, porque a gente lidar com o meio ambiente, né? O cuidado que o produtor tem que ter com a matéria-prima, até ele chegar aqui na agroindústria e até a gente processar com qualidade até chegar nas famílias. Então, assim, é N desafios, né? É o concorrente, é a comunidade que a gente tem que conquistar, né? É preço, é todo dia uma burocracia e todo dia você tem que mostrar que o nosso produto é o melhor do mundo, não só do estado, não só do Brasil. Então, é grandes desafios, né? E por se tratar também que é um grupo somente de mulheres, então vocês já imaginaram, né? O que se torna o desafio se tornar maior ainda. Mas o que seria de nós sem os desafios? Porque se tudo fosse fácil, não teria sentido nessa vida, né? Então a gente encara com a maior naturalidade, todos os dias e, claro, sempre se aperfeiçoando. Porque se a gente não estudar, não correr atrás, não evoluir, não seguir a globalização também, a gente não consegue encarar os desafios. Conte um pouco da história e de como surgiu a ideia da Associação das Receitas. Então, da associação, né, foi quando a gente passou pela crise hídrica, em 2015, e aí reuniu as mulheres para fazer uma agroindústria e produzir os alimentos. Na época, a gente tinha produção independente. Todo mundo produzia na cozinha das suas casas. Aquela receitinha lá da vovó, a receitinha que a gente aprendeu também nos cursos, porque a gente fez muitos cursos, né? E só que chegou um momento que a gente precisou se unir para produzir um coletivo. E aí, cada uma com as suas habilidades trouxe as suas receitas que produziam lá na sua produção independente para dentro da nossa agroindústria. Vou contar só a historinha de um produto nosso, né? Que faz todo sentido comentar, que é o grissini, são os grissini, que é da culinária italiana. Ele é uma receita da sócia Rubia, sócia fundadora. Era uma rosca natural, simples, e a gente vendia, assim, e viu que estava parando de vender, faltava um toque. Então a gente resolveu afinar a massa, fazer um palitinho e nesse palitinho colocar um tempero. E num evento nacional que a gente estava lá em Venda Nova do Imigrante, chegou uma cliente, né? E falou assim, nossa, elas têm o grissini. E aí eu falei com a outra menina que estava comigo, descobrimos o nome do biscoito, porque até então a gente tinha todo mundo falava palitinho, né? E aí nós fomos pesquisar, fomos estudar a receita, a gente manteve a receita da Rúbia, porém descobrimos que ele é uma receita da culinária italiana. Então assim, a gente não perdeu a nossa essência, né? Mas também a gente contribuiu para a nossa imigração italiana e é um sucesso, principalmente no ensino de queijo. Então assim, a história da associação deu certo, tá dando certo, né? Mas é aquilo, sempre tem que estar inovando, sem perder a originalidade das receitas. Vocês já fizeram muitos cursos e estudaram por muitos anos. E ao longo desses anos, vocês foram criando receitas, modificando. E vocês continuam esses estudos para modificarem e fazerem receitas novas? Então, o estudo, ele é constante, né? Desde quando a gente teve a ideia da associação, a primeira coisa que nós fizemos foi estudar, né? E até hoje. Então, a gente fez mais de 30 cursos entre não só culinária, jardinagem, agricultura orgânica, paisagismo, processamento, atendimento ao cliente, formação de preço. Então, todo ano, hoje, assim, diminuiu essa questão de estudar, mas a gente tem que seguir inovação, né? Então, a gente fez um curso, a última agora foi o de cálculos. A gente fez um acompanhamento pelo Sebrae também, de como lidar com o coletivo, a produção. E o próximo agora a gente vai fazer o de storytelling, né? Por causa das redes sociais, que hoje a gente sabe que a informática
redes sociais está no auge, que é o modo que a gente vende. Então, em cima disso daí, a gente faz pesquisa também pelas nossas receitas. Mas, igual eu falei, sem perder as nossas essências, porque a gente não vai criar algo que não tem sentido com a nossa associação, com a nossa comunidade, com o nosso município, com o nosso dia a dia. Então, para isso tem que estudar, você tem que ir atrás de informação, né? E é lá que a gente vai juntar informação com a nossa realidade para se tornar um produto bem bacana e ser um sucesso. Nós temos relatos que foi produzido cachaça aqui no Brasil antes do descobrimento. Nossa alegria no nosso momento de lazer. Por que eu falo isso? Olha, dados recentes. Como surgiu a ideia de produzir cachaça? Pois é, um produtor de cachaça, dentro do ambiente, tendo paixão pelo produto. No futuro, eu pesquisei um pouco, tá? E através do estudo eu me aperfeiçoei mais sobre a produção da cachaça. Vi no setor da cachaça uma possibilidade de ganhar dinheiro, de sobreviver com isso. Então, em 2007, nós fizemos aí a inauguração do Alambi, tá? Mas é uma coisa que eu tenho vocação e eu amo o que faço. Então, a ideia de produzir cachaça está relacionada à minha vontade, ao meu interesse meu de produzir. E há quantas gerações sua família já trabalha com essa atividade? Agora nós estamos na terceira geração. Quais membros da família participam da atividade e como as tarefas são divididas? Então, eu tenho minha esposa e eu tenho um casal de filhos. Todos estão envolvidos na produção da cachaça. Eu fico mais na área da produção em si, tanto da matéria-prima quanto da cachaça. A minha esposa e minha filha mais na área comercial e meu filho cuida mais da área financeira da empresa. A cana-de-açúcar é produzida na própria propriedade? Sim. Como é feito o cultivo e o manejo? Então, a gente busca primeiro a análise de solo, né, para ter a informação se o solo tem alguma deficiência nutricional, por exemplo, a necessidade de alguma correção do adubo. Feito isso, a gente procura uma variedade que se adapta bem à nossa região, tá? Porque o Brasil tem várias regiões e para cada região tem uma variedade de cana específica, né, que ela sobrevive melhor. Feito isso, é o plantio e todo o cultivo, nós temos o processo de irrigação, o acompanhamento da irrigação, tá? E a colheita feita de forma manual, quer dizer, nós não usamos no fogo, a cana ela é cortada crua, como nós chamamos de. Então é um processo bem, como que eu vou falar, bem sustentável, tá? Não tem agressão nenhuma nesse manejo. Quais são as principais etapas da produção da cachaça e o que diferencia a produção artesanal da industrial? Então, a cachaça de destilação encerra o ciclo da produção, mas a gente completa aqui, após a produção, o envelhecimento, engarrafamento, tá? E a venda aqui na propriedade. Então, nós temos o ciclo completo. Em todas as etapas, nós precisamos de trabalhar bem ajustado. Qualquer falha numa etapa dessa daí vai comprometer o produto final.
Aí vocês podem perguntar, mas depois que vai para o barril, ainda tem risco de alguma etapa prejudicar o produto? Tem. Tá? Se ele for com uma garrafa feia, se ele for com um rótulo mal elaborado, se a pessoa que vem adquirir um produto não seja bem acolhido, então todas as etapas têm a participação no contexto qualidade. Vocês produzem cachaças envelhecidas? Olha só, após a produção nós temos o processo de envelhecimento. Tá? Toda a nossa cachaça ela passa pelo envelhecimento. Em quais tipos de madeiras vocês envelhecem? Tá, nós temos as madeiras nacionais e uma madeira que é americana, né, que é o carvalho. E das nacionais nós trabalhamos com a burana, com o jequitibá, com o bálsamo, com o ouro canela, com o freijó, com o amendoim. São variedades que se comportam bem no processo de envelhecimento da cachaça. Quais são os maiores desafios enfrentados por uma agroindústria familiar atualmente? Pois é, trabalhar unido e brigar unido. Né? Onde trabalha a família, a gente tem que ter um processo de gestão muito afinado, muito bem elaborado. Tá? Mas existem muitos desafios. O que é isso? A ciência muda a cada ano. Se a gente não tiver bem conectado com a modernidade, a gente vai ficando para trás. Então a agroindústria, por se tratar de ser uma microempresa, ela tem muitos desafios. Né? E eu vejo assim, o principal hoje é a falta de flexibilização das leis. Porque a lei que eu tenho dentro da minha microindústria, agroindústria, é a mesma lei que está lá numa mega indústria. Então isso aí dificulta a gente porque se torna muito mais caro. Tá? Mas, resumindo, eu acho que se a gente não valorizar o nosso produto, a gente cada vez vai ficando mais na mão do mercado e cada vez sofrendo mais. O que é feito com os resíduos da produção, como o bagaço da cana e a vinhaça? Tá. Olha, o bagaço da cana, no nosso caso aqui, praticamente ou ele vai todo para a lavoura em forma de compostagem, ou ele vai para animal, vai para o gado. Tá? E a vinhaça volta toda para a fertirrigação. A vinhaça é um subproduto, né? Depois do processo de fermentação e destilação. O que sobra aí é um material muito rico em ferro, em cálcio, em potássio e ainda tem uma porcentagem muito grande de matéria orgânica. Então, é tudo na irrigação da própria planta. Quais ações sustentáveis você considera mais importantes no processo produtivo? Pois é, eu acho que quando se fala de sustentabilidade, né, todas essas ações sustentáveis, eu acho que a gente precisa trabalhar com muita seriedade. Tá? Não adianta você tentar salvar o homem e acabar com a natureza, não adianta você tentar salvar a natureza e acabar com o homem. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, tá? É muito sério. Tá? Então, nós trabalhamos aqui, olha, com um aproveitamento 100% dos resíduos que sobra aqui. E eu nem diria que são resíduos, eu acho que são matérias-primas para algum aproveitamento. Então, o equilíbrio nas ações sustentáveis, eu repito, tem que ser uma coisa muito séria e muito aplicada. Na opinião de vocês, qual é o papel da agroindústria familiar para o desenvolvimento do meio rural e quais são os planos para o futuro do Alambique? Tá, olha só, a agroindústria, ela vamos dar um exemplo, por exemplo, a minha família, se eu não tivesse a agroindústria, o processo de indústria da cana, eu estaria vendendo a minha cana num preço de comércio. Eu saí fora de vender a minha cana, eu fiz o processo de industrializar. Com esse processo, eu consigo definir meu preço. Entendeu? Então, eu vou valorizar aquilo que seria, vamos usar um termo assim, tabelado por outros.
pelos compradores. Vamos dar um exemplo bem clássico, o café. O café tem um preço. O produtor nunca fala, eu quero tanto no meu café. Ele vai vender quanto é que você está pagando. Quer dizer, ele já está na mão do comprador. Quando ele faz a seleção, ele vai usar um método bem ecológico de produzir. Ele faz a seleção, ele vai fazer a secagem de forma correta, vai pilar o café, ele vai torrar e vai vender, é ele que vai definir o preço. Então a agricultura, a agroindústria familiar é esse processo que a gente passa de valorizar o que nós produzimos na propriedade. Assim é o leite, assim é o café, assim é a goiaba, assim é a banana. Enfim, a gente trabalha o produto como um todo. E quanto aos planos para o alambique, os desafios sempre existiram, tá? E vão continuar existindo. Tá? O interessante é a gente ter conhecimento do que está acontecendo nesse momento com a nossa realidade na cachaça e as tendências para daqui a 3, 4, 5 anos. Eu vou falar rápido o que aconteceu aqui no Espírito Santo. Há 15 anos atrás, a mulher capixaba não consumia cachaça. Tá? Não era cultura. Em outros estados, em alguns estados já consumiam. Então, nós observamos essa tendência e precisamos de produzir uma cachaça que atenda o público feminino. E ela tem que ser diferenciada. Então, as tendências eu acho que norteiam o presente. Tá? A gente tem aqui planos para o futuro, né, de agregar mais valor no nosso produto, tá? Mas são outros investimentos que vão enriquecer o nosso produto. Tá? Mas participar de uma concorrência com o nosso produto, não. Aí a gente não vai. Essa não é a maneira escolhida para a gente trabalhar. Ok?